Ai, mas poder moderador não era um poder que existia somente no Brasil Império. Por que dizem que é papel das Forças Armadas defenderem a constitucionalidade? É necessário um poder moderador numa democracia? Por que ainda existem tantas pessoas que defendem um golpe militar? É comum em regimes democráticos as Forças Armadas terem tanto protagonismo? Após as suas redemocratizações, os outros países do Cone Sul seguiram os mesmos caminhos que o Brasil? Porque além de 3 poderes, é necessário ter mais um para arbitrar entre eles na história democrática brasileira? Por que há determinada visão na sociedade brasileira sobre o período civil-militar e por que ela é tão diferente do que em países como Argentina, Chile e Uruguai? Fala galera, espero que estejam todas e todos bem. Eu me chamo Felipe Guevara, eu sou professor de História e eu estou de volta. Bom, eu me ausentei um período, galera, porém acredito que foi necessário. Não, eu não estava muito estressado, afinal no Brasil, analisando o que está acontecendo, quem se estressaria, né? Mas fundamentalmente porque eu precisei aprofundar os meus estudos sobre alguns debates que eu não detinha tanto domínio. Para entender o presente, é necessário entender o passado. Quem nunca ouviu essa frase de um professor ou uma professora de história, né? Para entender a crise da democracia, eu tenho total convicção de que é fundamental buscarmos respostas no passado. Afinal, alguns atores e alguns discursos que estão dentro do debate nacional hoje, sem sombra de dúvidas, encontram uma continuidade na história brasileira, ou melhor, a falta de uma ruptura, talvez a necessidade de uma transformação. Pois bem, eu costumo dizer que quando se tratam de instituições políticas ou práticas políticas dentro de um regime, é sempre importante entendermos como algumas instituições ou como determinados grupos políticos agiram ao longo da história do Brasil para a gente melhor formar nossas opiniões e melhor compreender quais são seus papéis de acordo com o conceito de democracia e o que esperamos de uma democracia, certo? Isso é, entender a crise política no Brasil hoje, sem sombra de dúvidas, é entender um pouco da nossa história. O que muito se espera e muito se especula sobre o papel das Forças Armadas na crise atual, por exemplo, sempre foi debate na história republicana brasileira. Eu vou fazer 3 vídeos falando sobre a construção das Forças Armadas no Brasil, mas não só as Forças Armadas de maneira isolada, como a sua construção se deu através da atuação política. De como a nossa república se moldou em larga medida de acordo com a intervenção ou a arbitrariedade das Forças Armadas. As Forças Armadas e política no Brasil começam a ter uma relação muito próxima dentro do que nós chamamos de período do Segundo Reinado, isso é, no governo de Dom Pedro II. Olha só como nós temos que voltar no tempo. Por quê? Pois bem, é nesse período então que as Forças Armadas começam a se converter como uma força política contra uma elite econômica e governamental. Isso é, devido à sua composição social, as Forças Armadas começam a fomentar discursos que os governantes não tinham habilidade apta para realizar o que faziam e que também, concomitantemente, o exército não recebia devida atenção que deveria receber. Há um evento, então, que é uma ruptura na história política brasileira, que é a Guerra do Paraguai. Obviamente não terei tempo para abordá-la, no entanto, cabe ressaltar que ela é fundamental para essa nossa análise. Afinal, o exército brasileiro sai como grande protagonista da maior guerra entre nações da América Latina. Então, as Forças Armadas voltam para o nosso território em 1870, não só com ideais renovados, mas também com ideais fortalecidos, né? Voltam para o Brasil
com ideias de modificação da estrutura política, social e econômica. Dito isso, então, o Exército será uma força decisiva para o que nós chamamos de crise do Império Brasileiro e proclamação da República. O Exército Brasileiro, inclusive, nas suas altas patentes, terá uma defesa do republicanismo, do abolicionismo e também de políticas econômicas que transformam o final da monarquia e o início da república. Muitas delas atreladas à ideia de positivismo, onde haveria um Estado interventor capaz de modernizar a economia, baseado na ciência, baseado na ordem, com aquela ideia do século XIX chamada progresso. Pois bem, não por acaso está na bandeira brasileira ordem e progresso, uma clara contribuição do ideal positivista muito forte dentro das fileiras da caserna. Então, há uma diferenciação muito grande do tratamento, inclusive dentro do corpo jurídico, dentro da Constituição brasileira, que o Exército vai ter no recém-nascido Estado Republicano do Brasil. Se no período monárquico o Império era fortemente controlado pelas elites civis, inclusive pelo próprio monarca Dom Pedro II, no período republicano o Exército não só terá um grande protagonismo, inclusive no poder executivo. Cabe lembrar que os dois primeiros presidentes brasileiros do período republicano são militares, são marechais, mas também no âmbito jurídico e como ator político stricto sensu. Isso é, os militares terão algumas funções tidas como fundamental para o andamento, ou melhor, fundamentais para o andamento da República. 3 funções, portanto, que os militares exercerão são defesa da constitucionalidade, manutenção da lei e da ordem e obediência dentro da lei. Notem que o primeiro ponto é um tanto quanto polêmico, né? Afinal, defesa dos poderes constitucionais. Um poder de árbitro, né? Alguém que pode intervir, portanto, quando julgar que há um poder se sobrepondo sobre outro. O segundo ponto, portanto, é igualmente polêmico, né? Afinal, obediência dentro do limite da lei poderia gerar a oportunidade para as Forças Armadas, dentro do limite da lei, descumpri-la. Isso é, né, um poder de descumprir a lei se ela julgar que a lei não está sendo atendida pelos poderes políticos. E por último, um também poder muito polêmico, isso é, um poder de polícia, né, garantir a lei e a ordem. Em estados democráticos, a garantia da lei e da ordem é tarefa de polícia. No caso brasileiro, no início da República, esse vai ser um papel delegado às Forças Armadas. Ou seja, as Forças Armadas concentram muitos poderes. Não só o poder de intervenção, como também o poder de descumprir a lei e, por último, o poder de polícia. Superpoderes. Então notem que os episódios que eu descrevi dão 2 significados para o Exército Brasileiro dentro da República. Isso é, não só o poder de ser um árbitro de questões políticas, como também o poder de agir politicamente. Isso será muito importante para não só uma cultura política do Brasil, mas também uma cultura e uma autopercepção de sua missão no regime democrático das Forças Armadas, certo? Apenas ilustrando, um fato muito recorrente é o exército que derruba Dom Pedro II, é o exército que derruba Washington Luiz, é o exército que derruba Vargas, é o exército que derruba João Goulart. Ou seja, o exército brasileiro se constitui, em certa medida, como um poder moderador. E a partir de 1930, esse poder moderador, ou um poder de árbitro, que inclusive, como comentei já, é referendado na Constituição que inicia a nossa história republicana, vai se tornando muito mais do que um poder moderador. Vai elaborando um projeto de nação político, econômico e social. E aí nós veremos que, do período de 1930 até a redemocratização brasileira, o Brasil é fortemente pautado pela ideologia formada dentro dos quartéis. Galera, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve. Fique atento no canal, se inscrevam
e até mais. Se cuidem!